Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode ofertar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Por favor, eu gostaria de aproveitá-los ainda em pé. Abra a sua Bíblia no Salmo 31. Salmo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, ó Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois vistes a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos, e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. O verso 15 diz: o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Podemos assentar. Meus queridos, esse texto que lemos é apenas uma parte de um salmo, que é uma oração do salmista Davi, fazendo um clamor ao Senhor, fazendo um pedido de socorro. Davi estava sofrendo uma grande oposição no seu reinado, e uma grande conspiração estava sendo montada contra ele. Observe que o texto que nós lemos está recheado de palavras como aflição, angústia, desespero, tristeza. Tudo isso são recorrentes neste salmo, que demonstram o estado de alma em que estava vivendo aquele salmista. Frente a esta realidade, Davi, ele recorre ao Senhor, e ele abre o seu coração, assim como nas inúmeras batalhas e nas guerras que ele venceu, porque ele sabia que a vitória e a justiça não dependiam apenas da sua capacidade de liderança, ou da força do seu exército, ou até mesmo das estratégias militares que ele poderia ter. A sua consciência apontava para o Senhor dos exércitos, a rocha, a fortaleza, do qual inúmeras vezes em vários outros salmos ele usa essas expressões. Mas quando ele fala a esse respeito, no versículo 5 principalmente, quando ele recorre ao Senhor, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando eu li esse salmo, na minha leitura devocional há poucos dias, eu me deparei com uma das expressões que o salmista usa, que me chamou a atenção. Quando no versículo 12, ele disse: sou esquecido por eles como se estivesse morto. E ele diz: tornei-me como um pote quebrado. Há uma tradução que diz um vaso quebrado. Repita comigo: um vaso quebrado. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Um pouco da história desse salmista, mas muito mais a respeito dessa consciência de alma, estado de espírito, que muitas pessoas às vezes chegam à igreja
e saem depois de um culto abençoado, revigorante, até renovador, mas não conseguem manter aquilo que receberam. E Davi, ele fala sobre um vaso quebrado. E a minha pergunta nessa noite é: para que serve um vaso quebrado? Para que serve um vaso quebrado? Um vaso quebrado para nada mais serve a não ser jogado no lixo. Alguém disse que um vaso quebrado, nós sabemos o que é: vários cacos espalhados pelo chão. Ou temos um conserto pela frente, ou uma boa vassoura para varrê-los. Meus irmãos, o estado de alma em que o salmista nos mostra era justamente o estado de alma que muitas pessoas se encontram nos nossos dias. E aqui nos cabe uma outra pergunta: quais seriam as razões por que as pessoas têm se sentido assim, angustiadas, aflitas, desesperadas? Um vaso quebrado. Porque muitas pessoas das quais você para conversar com elas, e em poucos minutos de conversa, segundo o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio, o coração, nós conseguimos descobrir que muitas pessoas estão se sentindo assim. Foi aí que eu descobri 3 razões que eu quero compartilhar com vocês aqui, de forma bem breve, para depois nós orarmos. 3 características, 3 razões, das quais demonstram que uma pessoa se sente como um vaso quebrado. Porque o vaso se quebra. A primeira delas é que algumas pessoas quebram-se por causa dos seus próprios erros. A segunda é porque outras pessoas é que fizeram o papel de quebrar o pote. Ou seja, outras são quebradas pelos homens, ou até mesmo por forças espirituais malignas, por Satanás. E em terceiro lugar, outras até pelo próprio Deus. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Mas o meu objetivo aqui é que nós possamos chegar ao final dessa reflexão e você sair daqui com o seguinte pensamento: é possível ser restaurado. Se você entrou aqui hoje se sentindo um vaso quebrado, eu já quero adiantar isso a você nessa noite: Deus quer restaurar você. Então, em primeiro lugar, um vaso é quebrado quando uma própria pessoa, às vezes por acidente, eu estava pensando sobre isso hoje. De repente você está em casa, tem um vaso, passa por aquele ambiente ali onde ele está, e esbarra nele, ele cai e quebra. Um vaso quebrado é algo inútil, não presta mais para nada, a não ser ser jogado no lixo. Algumas pessoas, elas quebram-se justamente por causa dos seus próprios erros, coisas que elas mesmas fizeram. Aí eu me pergunto: por que tem gente que cai? Por que o crente cai? Por que o crente peca? Tem uma música do Thales Roberto, que eu fiz questão de escrever a letra aqui. Ele diz o seguinte: o crente cai porque não anda lado a lado com o Espírito Santo. O crente cai porque tem Bíblia em casa, mas não lê. O crente cai porque conhece o Evangelho, mas não vive o Evangelho. É por isso que às vezes o crente cai. E aí ele continua no refrão da música dizendo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Espírito Santo. Então ele mostra através dessa música por que o crente cai: por falta de intimidade com Deus. Por que tem muita gente se sentindo um vaso quebrado? A própria palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Encobre o seu rosto para que Ele não nos ouça. Faz com que o Senhor se afaste. Nós vamos nos afastando de Deus, nos distanciando dEle. Tem muita gente que caiu porque não vigiou. Abriu algumas concessões na vida com Deus, enfraqueceu, caiu, quebrou. Quanta gente assim, se sentindo um vaso quebrado, porque fez muitas coisas erradas na vida, coisas pequenas, que foi abrindo pequenas concessões, pequenas brechas, e de repente distanciou-se, e hoje está como um vaso quebrado. Mas por quê? Tomou algumas atitudes que trouxeram estas consequências sobre a sua vida. Um vaso quebrado. Segundo lugar, um vaso quebrado
é porque algumas pessoas são quebradas pelos outros. É quando um vaso é jogado fora. Está ali o vaso, você tem um vaso em casa, bonito até, mas de repente, por causa de um pequeno arranhão, aquele vaso muito belo, mas você vê um arranhão nele e isso te incomoda. E por causa desse arranhão, a primeira coisa que você faz, o primeiro pensamento que vem à cabeça é: não presta mais, vou jogar fora. Joga fora e se quebra. Uma pessoa disse o seguinte: quando as palavras ferem a alma, é porque os limites do respeito ao próximo foram ultrapassados. Um outro escritor disse: algumas palavras ferem mais que a força exacerbada dos punhos. Uma palavra fere mais do que um soco. Existem pessoas que foram jogadas ao chão, sentem-se quebradas, porque justamente foi ferida por palavras. Quantas vezes nós falamos palavras que ferem, palavras que se tornam instrumentos cortantes, que causam feridas enormes, profundas. Palavras proferidas, muitas vezes carregadas de maldade, de dissimulação, que causam danos, que prejudicam a alma, a saúde física, que alteram as emoções. Palavras com as quais trazem conflitos para os relacionamentos. Palavras que geram discórdia, palavras que geram dissensões. Por causa de pronúncias negativas, muitos casamentos foram desfeitos. Por causa de termos malditos, pais e filhos já não se falam mais, são carregados de dor, de ódio, de ressentimento. Palavras que causaram arranhões, feridas, e o resultado simplesmente foi esse: jogar ao chão, quebrar. Quanta gente assim, se sentindo um vaso quebrado. Um vaso quebrado porque o outro jogou fora, porque o outro achou que não prestava mais. Um vaso quebrado porque o outro viu um pequeno defeito, uma pequena mancha, um pequeno arranhão, e achou que agora não servia mais para nada, não tem mais perdão. O jeito é jogar fora, é descartar, é quebrar. Um vaso quebrado, um vaso que não presta para mais nada. Existem palavras que causam feridas, que causam dores, que são tão prejudiciais a qualquer relação, seja ela no âmbito familiar, quanto social, quanto cristão, no ministério, numa célula, num relacionamento entre irmãos, no convívio. Jeremias disse no capítulo 17, no versículo 9, o profeta Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, que é incapaz de... Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de entender o coração? Quem é capaz de entender o ser humano? Reações que às vezes nós não sabemos porquê. De repente está tudo bem, e de repente vem uma palavra que fere, que joga no chão. Primeira razão, porque às vezes as pessoas se sentem um vaso quebrado, porque elas mesmas tiveram atitudes que quebraram a sua própria vida. Segundo, porque outros jogaram fora, acharam que não prestava mais para nada. Terceira razão, porque as pessoas se sentem um vaso quebrado, é quando o próprio Deus decide quebrar o vaso. É interessante, e eu gostaria de ler esse texto com você em Jeremias 18, dos versos 1 a 6. Jeremias 18, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Diz assim o texto: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor.
como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É interessante observarmos o verso 4. Esse texto ele fala da história do vaso do oleiro e o oleiro que está ali fazendo um vaso, e de repente, segundo o versículo 4, esse vaso ele se estraga nas suas mãos, ele se quebra nas suas mãos. É um vaso que já está nas mãos do oleiro. O oleiro aqui é prefigurado pelo Senhor, o nosso Deus. Nós somos o barro. A palavra do Senhor em vários textos diz que nós somos vaso de barro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz que nós somos vaso de barro, que contemos ouro dentro, para mostrar que a excelência da glória é do Senhor, vem de Deus e não de nós. Mas a pergunta que eu me fiz aqui foi esta: por que o vaso se quebrou? Por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Será que foi imperícia do oleiro? Será que foi por falta de cuidado do oleiro para com o vaso? Será que foi porque faltou habilidade do oleiro em manusear o barro? Não. Este oleiro ele não falha. Este oleiro ele é perfeito. Este oleiro ele entende perfeitamente da construção de vasos novos. Mas a pergunta insiste ainda a bater aos nossos corações: por que o vaso quebrou? É interessante que um vaso feito de barro é selecionado e escolhido um barro de uma qualidade específica. Um dia, pregando sobre esse texto, eu me lembrava hoje sobre isso. A grande lição dessa história do vaso e do oleiro não é saber de onde você foi tirado. Que vaso é algo que tem pouco valor. Você não vai ver pessoas brigando por barro. Você vê gente brigando por petróleo. Você vê gente brigando por ouro, por muitas outras riquezas. Você vê pessoas brigando por muitas coisas. Hoje, com a crise hídrica aí em vários estados, você vê gente brigando até por água. Mas você não vê ninguém brigando por barro. Barro é a estrada onde muita gente não quer passar. Se você tem que ir para algum lugar e tem uma rua calçada, asfaltada, você prefere ir por ela do que ir numa estrada de barro. E a grande lição não é de onde você foi tirado, de onde você foi extraído, mas quem você vai se tornar depois que você passa pelas mãos do oleiro. Sabe por que o vaso quebrou? Quebrou por causa da má qualidade do barro. Não tinha nada a ver com o oleiro, mas era a qualidade do barro. A qualidade final do vaso dependia da qualidade do barro que estava sendo usado para a fabricação. O barro ele representa as nossas atitudes, os nossos procedimentos. É aquilo que nós oferecemos para Deus. É aquilo que nós damos oportunidade para que Deus possa nos transformar. Qual é a qualidade do vaso que nós queremos ser? Que tipo de barro nós somos? Que tipo de barro você é? Porque eu estava lendo sobre isso hoje à tarde e fui fazendo algumas pesquisas e comecei a me envolver no texto e no contexto histórico. E eu pude perceber que um vaso, quando ele está sendo preparado pelo oleiro, quando ele começa a dar liga, algumas imperfeições aparecem, e a primeira coisa que o oleiro faz é descartar aquele vaso. Existem muitos oleiros que pegam aquele vaso e jogam fora, mas é interessante observar que aqui o oleiro, ele não jogou esse barro, esse vaso fora, ele o refez, ele o fez de novo, ele restaurou aquele vaso que havia se quebrado. E é assim, meus irmãos, que Ele pode fazer com qualquer um de nós. Quando chegamos num culto como esse, sentindo-se um vaso quebrado, porque nos falaram palavras que nos ofenderam, porque nos machucaram, porque nos feriram, ou porque nós pecamos, há um Deus no céu, pronto para nos perdoar e restaurar as nossas vidas, quando nós nos apresentamos a Ele. Há um Deus disposto a nos curar, há um Deus disposto a nos refazer, há um Deus que pode. Quantas atitudes que nós tomamos que demonstram através da nossa própria vida que nós somos às vezes um barro de ruim qualidade.
Mas o oleiro tem paciência, onde ele sempre, a cada vez que nós decidimos voltar à roda do oleiro, ali onde ele mesmo nos molda, amassando as nossas vidas, levando às grandes temperaturas, levando-nos a ser provado pelo fogo, ele dá uma forma linda a um novo vaso. Quantas vezes for necessário, ele vai refazer o vaso. Quantas vezes for necessário, ele vai restaurar e te fazer um vaso novo, um novo vaso nas mãos do Senhor. Quantas vezes for necessário. Irmãos, Deus deseja fazer de cada um de nós um vaso de bênção, para que através de nós o nome dele seja glorificado. E eu quero ser um vaso de bênção. Não sei como você chegou aqui hoje. Se você chegou aqui hoje um vaso quebrado por causa das várias circunstâncias da sua vida, o oleiro está presente neste lugar. O oleiro está aqui. O oleiro está aqui. Eu não sei qual foi a circunstância a qual esse vaso, que é você, que somos nós, foi quebrado. Talvez por um acidente onde você caiu. Talvez porque alguém jogou fora, viu em você uma imperfeição, viu em você um arranhão e achou que você não merecia mais ser aceito, não tinha mais utilidade e o fim era apenas ser jogado fora. Mas quem sabe você está aqui sendo moldado pelo Senhor, se sentindo quebrado, moído, porque Deus está te provando, Deus está te testando. Mas saiba que não é para te aniquilar, não é para te destruir, mas é para te dar vida, é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para te levar mais além. A Heloísa Rosa, uma cantora, eu sempre havia ouvido essa música, mas nunca parei para prestar atenção na letra. Até porque até o título da música não tem nada a ver com a letra. Diz assim, Instante da Vida. Instante da Vida é a letra, o título da música. Ela diz na letra: eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou o meu coração e me fez um vaso novo. Aleluia. Põe para mim, por favor, Lorena, por gentileza. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Tem a letra aqui para você acompanhar. Depois nós vamos orar. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio e mas um dia o oleiro veio mas um dia o oleiro veio e me fez
Apóstolos capítulo 3, versículo 21 diz: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. É o tempo da restauração de Deus na vida dos vasos que estão aqui nesta noite. O oleiro está aqui para refazer e restaurar os vasos. Feche os teus olhos. Se você chegou aqui se sentindo um vaso quebrado por causa das diversas circunstâncias que você tem vivido na vida, o oleiro está aqui para refazer os vasos. Feche os teus olhos e começa a falar com o Senhor. Fale com o Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, peço ao Senhor em nome de Jesus, restaura, Senhor Deus, as emoções. Restaura, Senhor, a vida dessas pessoas que estão aqui nesta noite. Quantas pessoas se sentindo como um vaso quebrado, angustiadas, maltratadas, feridas. Ó Deus, pessoas que caíram por causa dos seus pecados e hoje estão aqui pedindo perdão ao Senhor. Pessoas que foram jogadas ao chão, mas também pessoas que estão aqui sendo restauradas pelo Senhor nesta noite. Pessoas que estão sendo passadas pela roda do oleiro. Pessoas que estão sendo amassadas pelas mãos do oleiro. Pessoas que estão sendo provadas pelo oleiro para serem feitas um vaso novo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sempre falado conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.